Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos à liturgia dos irmãos sanguíneos, nessa terça-feira, 5 de março, da terceira semana da Quaresma. O texto que vai nos iluminar hoje é Mateus 18, versículo de 21 a 35. Caríssimos irmãos, o texto se resume num diálogo de Pedro com Jesus sobre o perdão, e Jesus que conta a parábola do homem que devia a um patrão e devia ao seu outro irmão. Bem, Pedro traz então a ideia do número 7. Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão que peca contra nós, Senhor? 7 vezes. Pedro traz aqui a santificação do Shabá. Traz um número perfeito de Deus. Traz uma ideia teológica de salvação para o judaísmo. Dia em que tudo que foi criado, dia em que o número 7 mostra a plenitude de Deus. Jesus, na sua resposta, através de um superlativo, eleva essa condição do Shabá, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse superlativo, Jesus quer revelar então a ideia do ano jubilar. 70 vezes 7, 490, como analogia ao 50º dia, ou 50º ano melhor, do ano jubilar dentro do judaísmo. Ano esse onde tudo era devolvido, tudo era restituído àquele que perdeu. Bem, o perdão elevado à sua condição maior, 490, no outro dia é o jubilar, o 50º ano. Então, percebamos aqui aquilo que Jesus realmente quer nos mostrar, que alcançamos com o perdão. Alcançamos com o perdão a plenitude de Deus, devolvendo àquele tudo aquilo que é seu a partir de um gesto, o gesto de perdoar. Jesus Cristo já fez isso por nós. O ano jubilar já chegou em nossa vida. Pela cruz e pela ressurreição, o Senhor nos deu a condição de salvação, dando perdão de todos os nossos pecados. Os pecados que nos separou, o perdão nos reuniu. A cruz do Senhor nos reuniu. O tempo jubilar do Messias nos reuniu novamente a Ele. O interessante do texto é que quando Jesus entra na parábola do homem que está devendo para este patrão, em analogia, o patrão que é um homem muito superior ao seu servo, está aí o ser humano diante de Deus. E o local e a maneira do ser humano pedir perdão a Deus é esta aqui, colocar-se aos pés do seu patrão. Essa terminologia aos pés significa comunhão profunda. Estou em comunhão profunda contigo e o meu pedido ele é um pedido verdadeiro, ele é um pedido sincero. Peço-vos perdão de toda a minha dívida. Rogo pela vossa misericórdia e pela vossa benevolência. O patrão o perdoa. O patrão dá a ele a restituição, isto é, a sua liberdade. Ele que no tempo de Jesus iria perder família, filhos, o perdão desse patrão, o perdão de Deus, restitui a liberdade de toda a família, de todo ser humano, de toda a família criada por Deus. Agora é hora do ser humano fazer o mesmo, se configurar com o seu patrão, com Deus, com o seu Senhor. Mas ele não faz, diz o texto. Quando chega diante do outro, o lança na cadeia para que ele pagasse o seu dinheiro. Mesmo ele tendo caído aos pés do outro, buscando a comunhão e a misericórdia que ele tinha, mas não deu.
a benevolência que ele tinha, mas não deu porque recebeu de Deus, porque recebeu do seu Senhor. Aqui devemos parar e refletir que Deus nos dá o perdão, a benevolência, a misericórdia. Nós temos, pelo sacramento da confissão, pelo sacramento da penitência, nós recebemos isso de Deus. E somos chamados, convocados a também dar, porque antes nos colocamos aos pés do Senhor. E esse gesto nos dá comunhão profunda com Deus. A pergunta por detrás do texto é: realmente nós temos noção do que é o perdão de Deus? Nós estamos prontos a perdoar com o perdão de Deus? Se não tivéssemos, ok. Lembremos que o perdão de Deus é algo sobrenatural. Vem de Deus e não do ser humano. Primeiro nós recebemos do Senhor para podermos, tendo, dispensá-lo ao nosso irmão. Bem, aqui o texto que Jesus, a parábola que Jesus conta e o texto de Mateus refletem duas coisas. A relação do homem com Deus, que se coloca aos seus pés e é perdoado depois da súplica, e a relação do homem com o homem, que não dá o perdão ao outro. Chamo-vos a atenção ao Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos ter hoje em nossa consciência esta situação que vai nos levar para o céu ou para o inferno. Não é fácil perdoar, porque o perdão ele é divinal. Então nós devemos pedir a Deus essa condição de sermos perdoados e perdoarmos. Temos que nessa quaresma buscar essa graça de Deus, pedir ao Senhor que coloque dentro de nós para que sejamos como um dique represando toda a graça do perdão para poder depois, volto a dizer, dispensá-la, dar ao nosso irmão. Deus não pode ser injusto. Aqueles que recebem sempre o perdão de Deus e nunca estão dispostos a dar, este lugar, nos diz a história que Jesus conta, a parábola, o seu lugar é o inferno, onde ele será torturado. A pergunta que fica por detrás do texto é: somos perversos ou somos bons? Quem somos? Perdão é o sinal de que desejamos o céu. Perdão é estar com o Altíssimo, viver a sua dimensão mais sublime. Ele que, sendo justo, todo-poderoso, e na sua justiça poderia muito bem condenar, ele ouve um clamor do pecador. Não me julgue segundo as suas faltas, Senhor, mas segundo a vossa benevolência. O homem que aqui está predito nesta história de Jesus vai ser torturado, porque não clamou a Deus, não se entregou ao Senhor. Aqui fica mais uma coisa para podermos pensar. Cada um de nós temos que ser sinceros diante de Deus. Sinceros diante de Deus devemos ser para dizer ao Senhor: isto eu não tenho dentro de mim. Me ajude, eu quero ter, porque eu quero a salvação. Eu quero estar convosco todos os dias. Quero estar aos vossos pés. Quero estar em comunhão profunda contigo, mas eu não consigo porque eu não tenho condições de dar perdão a ninguém. Então me ajude. Derrame sobre o meu coração, derrame sobre a minha razão, derrame sobre o meu espírito o teu perdão. Caríssimos irmãos, eu termino esse momento homilético dizendo: perdoar de coração é perdoar com a vida, perdoar com a sua existência, com a sua história, fazer parte de você, fazer parte de mim,
fazer parte de nós. O perdão deve ser algo inerente ao ser humano que caminha nos caminhos de Jesus de Nazaré. Fazer o Cristo ser e nós desaparecermos. Fazer o Cristo ser e nós desaparecermos. Ishki levavô, Ishak levavô. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like, se inscreva lá no Instagram. Deus abençoe.